Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Resenha Livre. Em nossos estúdios, nós recebemos hoje o Dr. Paulo Yunes, que é mestre em Direito Penal, e nós estamos falando sobre a responsabilidade penal do médico. Paulo, qual é a importância do estudo da ética nas faculdades de medicina? Eu vejo que um caminho realmente viável é esse mesmo, né? Se investir bastante no desenvolvimento desse conhecimento por parte do profissional, do futuro profissional de medicina, à medida que a ética trabalha com valores absolutos, diferentemente da moral, que é bastante volúvel, e infelizmente ela é tentadora nas sociedades modernas. Então a gente vê a questão relacionada, até fazendo uma analogia, a questão relacionada ao consumo, né? Um consumo desenfreado, em que o indivíduo acaba se inclinando a isso sem ter qualquer parâmetro e sem trabalhar com uma necessidade, sem visualizar uma necessidade, né? O professor Cortella, né, o filósofo, ele diz que a ética serve exatamente para a gente, através do nosso conjunto de valores que possuímos, respondermos 3 perguntas importantes aí na nossa vida a todo momento, né? Que são aquelas: eu quero, mas eu posso, mas eu devo, mas eu quero. E nesse sentido a gente também pode inserir a formação desse profissional à medida em que, se ele busca realizar um sonho cursando a faculdade de medicina, ele precisa, de um outro lado, estar bem ciente do que é exercer a medicina. Que não é fácil, né? Exatamente. É uma profissão difícil. Muito difícil, né? É uma formação bastante longa e uma formação que exige esse exercício da ética constantemente. Então vejo que é fundamental que as faculdades de medicina consigam desenvolver e imprimir junto a esse aluno essa necessidade. Eu acho que o ensino da ética em todas as profissões é fundamental. No direito a gente vê que também está na medula, né? A pessoa que não tem a ética, por mais que ela tenha competência, conhecimento técnico, ela vai causar desastre social. Mas, por outro lado, eu acho que também tem uma outra coisa envolvida com relação à questão da responsabilidade penal do médico, que é a própria estrutura. Porque, às vezes, a gente vê isso na TV todo dia. Você tem um plantonista para atender uma quantidade enorme de pessoas. Em hospitais que, às vezes, não tem os equipamentos necessários e mão de obra especializada. Então, também é muito difícil para o médico, né, assumir um plantão numa cidade menor. Não é tão grave, a gente vê que não é tão complexo, mas um médico recém-formado assumir um plantão com um monte de pessoas, com o imprevisível podendo bater na porta a qualquer instante, e nem sempre há as estruturas todas que envolvem o que é necessário para salvar uma vida, né? Exato. Eu acho que tem que ponderar dos dois lados, porque não é uma coisa simples de se decidir. Sem dúvida, e dá para a gente somar a isso situações extremas em que, numa cidade pequena, quem está exercendo ali a profissão é adversário político de quem assumiu recentemente um mandato, né, de prefeito, um mandato legislativo, alguma coisa nesse sentido, a ponto de se tornar mais precária ainda a situação, né, a fim de que esse jogo político se sustente ou se limite de um lado ou de outro. Então, são muitas interferências, e o suporte que a medicina necessita é um suporte robusto. Ela não pode ser exercida de qualquer forma e a qualquer preço. É porque a gente verifica que alguns médicos são verdadeiros heróis, né? Sem dúvida. Porque são profissionais que trabalham em condições muito precárias. Condições muito precárias e uma dificuldade muito grande relacionada à limitação física, não é? Estrutural mesmo, de não poder fazer o exame, às vezes de não ter o medicamento, e às vezes dele estar sozinho e várias pessoas precisando de atenção ao mesmo tempo, né? Sem dúvida, o contingente, a falta de leitos hospitalares, a péssima administração. Mesmo essa questão de selecionar, né, quem eu vou continuar tentando e de quem eu vou desistir, isso deve ser muito dramático dentro de uma UTI, quando você tem gente esperando, gente lá dentro, gente lá fora tentando entrar, é muito complicado. Uma questão estrutural, né, que passa por muita coisa. Aquela questão econômica que em outros tempos
não era tão forte, né? Nos dias de hoje há uma relação médico-paciente em que há uma intervenção de um plano de saúde, muitas vezes, e esse plano de saúde é quem vai dizer a última palavra. Então não é à toa que o judiciário está abarrotado de ações. É isso que eu ia te perguntar. Né? Você acha que os juízes, os tribunais, eles têm uma sensibilidade para compreender a gravidade e a dimensão complexa que está no entorno dessas questões? Como é que os tribunais estão se saindo com relação a isso? A essas ações contra os planos de saúde que limitam e fazem... às vezes é muito melhor a pessoa já ir direto procurar o atendimento no SUS, porque os planos também, alguns estão super abarrotados. E o judiciário se sente impotente. Eu vejo que às vezes, saindo um pouco da questão médica, mas ainda dentro do problema da saúde, a pessoa precisa entrar com a ação para conseguir um medicamento. Nós entramos aqui no núcleo todos os dias com ações de pessoas que precisam de um medicamento. Sendo que é um dever desse Estado, né, ou do poder público, qual seja o nível, e um direito, né, desse cidadão em ter acesso às evoluções e às vezes a pessoa nem tem a informação de que ela tem o direito a isso, né? O acesso à justiça também é bastante falho no nosso país, né? Mas você acha que os tribunais têm uma sensibilidade, estão indo bem, estão agindo bem? Eu vejo que os juízes de primeiro grau e em segundo grau também, né, vêm se posicionando favoravelmente àquele que pleiteia, não é, ações ou demandas contra os planos de saúde. Aqui está em jogo um direito incontestável desse indivíduo, né, em face de uma estrutura em que no plano de saúde o objetivo, obviamente não está errado, é a questão econômica, o objetivo maior, né, é o lucro. Mas a gente vê que as leis vêm expandindo, né, esses direitos relacionados a esse segurado e as decisões são bem favoráveis a quem pleiteia, né? E com relação ao erro médico mesmo, voltando no tema inicial, o Poder Judiciário, você acha que está aparelhado para decidir? Como é que funciona na prática o trâmite? Porque o juiz ele não entende nada de medicina, né? Como é que ele vai conseguir julgar isso? Na ação penal, o magistrado se vale ou se socorre, muitas vezes, de um laudo pericial desenvolvido por um técnico. Que é um médico. Que é um médico, normalmente, né, nomeado. E por vezes, há um acompanhamento técnico também, de profissionais relacionados à defesa. Então, é possível que esse profissional, em razão do contraditório, da ampla defesa na ação penal, tenha condições de se defender. E essas condições lhe são garantidas. É óbvio que esse magistrado ele vai precisar se inteirar muito do que aconteceu, analisar cada caso concreto específico e não colocar tudo no mesmo saco e entender que é uma situação única. Né? Porque esses erros, eles geram geralmente uma grande comoção social, né? Então já é uma tendência da mídia já condenar o profissional, às vezes mesmo antes de existir uma apuração correta do que aconteceu. Então nesse sentido é preciso que exista mesmo uma ampla defesa para separar, né, o bom profissional daquele que foi, na verdade, levado a erro pela precariedade da situação ou por uma coisa que escapa ao poder, né? É difícil. Exatamente, é difícil julgar. É difícil, tem que se analisar cada caso concreto, né? Infelizmente, a mídia, de uma forma não muito séria, acaba pensando alguns casos que entende ser mais interessantes e reticentemente, e até com certo sensacionalismo, acaba divulgando esses casos, né, a ponto do indivíduo entender que em toda e qualquer situação, né, à medida que ele entrar num hospital, tudo pode acontecer. Né, e na verdade não é bem assim. Por outro lado também nós sabemos que existem péssimos profissionais, pessoas que se colocam a fazer coisas que não sabem, a implantar coisas e tomar sem procedimentos necessários, sem o devido cuidado, ou deixar a pessoa lá, precisa ter o nenê, fica lá hoje, amanhã, vai para cá, vai para lá, até que morre a mãe, morre o nenê também. Então tem casos e mais casos, né? Mas eu acho que é um campo, para quem milita na área jurídica, bastante complexo, que exige muita sensibilidade para trabalhar com isso.
Não é simples não. A demanda judicial que envolve valores dessa ordem, ela traz uma complexidade muito grande. Então, de um lado, né, uma vida que foi ceifada, ou a saúde, a integridade física do indivíduo, não é? Trazendo sequelas, consequências graves, que acabam ultrapassando a própria pessoa, né, que sofre com essa situação. Eu acho que essas questões da bioética e do biodireito, elas remontam também para a necessidade de uma interdisciplinaridade maior entre essas duas áreas do conhecimento. Sem dúvida. Eu acho que no direito precisaria ter mais aulas ou eventos relacionados a isso, também como na medicina. Porque é um ponto, a bioética e o biodireito é uma ciência que está um pouco órfã de disciplinas que possam dar uma sustentação com maior certeza de ambos os lados, né? Eu participei há um tempo atrás de um congresso que era sobre responsabilidade civil, não é o que a gente está falando hoje aqui, está falando da responsabilidade penal. Isso. Mas existe uma grande dúvida. No caso, eu participei de um congresso sobre a cirurgia plástica. Então as dúvidas são imensas. Começava que não se sabia, por exemplo, a pessoa fez uma plástica no peito, um ficou virado para a direita, outro ficou virado para a esquerda, ficou zarolho. Não se sabia avaliar se estava melhor do que antes ou se estava pior do que antes. Então entra numa questão muito difícil, que é a estética. Exato. Será que a cirurgia plástica deu certo ou não deu certo? A pessoa achou que não, porque ela queria ficar com o peito igual ao da artista, que ela idealizou, né? O médico achou que ficou ótimo, porque está melhor do que estava antes. Então é tudo, acho que, muito incipiente, muito complicado e que demanda muito estudo. Não tenho dúvida. E a gente vê algum movimento, mas eu acho que bem sutil ainda, no sentido dessa interligação, desse vértice que é necessário entre as ciências médicas e jurídicas. Eu entendo que sim, ele é fundamental. Ele vem acontecendo, vem se iniciando no nosso país. A gente já conhece muitas faculdades de medicina que buscam instruir os alunos na sua formação por meio dos profissionais do direito, professores, né, que atuam e militam na área. E eu vejo que esse vértice, ele se inicia com a ética, com o estudo da ética. A ética como um fenômeno na vida em sociedade e extremamente necessária na formação de ambos os profissionais, é ela que vai suscitar essa necessidade. Então, iniciando-se com a ética, com o seu estudo, que é possível a gente compreender essa necessidade de interdisciplinariedade entre as duas ciências. O negócio vai complicar ainda mais, né, Paulo? Porque quanto mais a medicina avança, nós temos mais situações de implicação no campo jurídico. Hoje a gente já vê situações de doação de esperma, de doação de óvulo, de barriga de aluguel, e tudo isso existe uma regra, mas não é uma coisa totalmente clara, totalmente firme. A gente está estudando ainda, né? O que fazer com os embriões que sobram, enfim, é uma grande quantidade de coisas que mereceriam, eu acho que um destaque maior no ambiente universitário de ambos os lados. Eu não sei, eu vejo que há um movimento nesse sentido. Ah, sim. Mas ainda é pouco. E o direito penal, como ele vem por último, ele vem para regular e, na verdade, reforçar a tutela desses bens de relevante valor social e que estão envoltos em todos esses temas, em todas essas questões que vêm surgindo com o avanço da tecnologia na área das ciências médicas, da biologia, etc., a genética. Uhum. Então, o direito penal vem, à medida em que os fatos vão acontecendo, né, essas novas práticas vão se realizando, ele vem para pensar uma ou outra conduta, entendendo que mereça ali uma tutela com um reforço maior, né? Uma tutela que se dê através de uma punição mais severa. Então a gente observa a questão genética, a gente observa a própria questão, as próprias questões relacionadas a temas já reticentes, né? Que hoje suscitam mais a intervenção desse direito e da própria medicina, né, se unindo e buscando definir preceitos éticos, como, por exemplo, a questão do aborto, a questão da eutanásia. O aborto também, no projeto do novo código, ele passaria por uma modificação, né? Como é que está esse projeto?
Exatamente. Porque praticamente, eu não sou profunda conhecedora, mas no meu entendimento, o projeto da forma como ele estava lá, ele cria um permissivo. Uma leitura que a gente pode fazer é que o legislador brasileiro ele não vem acompanhando a realidade social em matéria penal. Ele pontua algumas questões e modifica a lei ou cria novas leis, sem um amplo debate, uma discussão mais aprofundada a respeito dos temas. E um tema como esse exige, né, uma provocação e, mais do que isso, um debate mais aprofundado. Como é que está a proposta para o novo Código Penal com relação ao aborto? Pois então, a gente observa que a jurisprudência que vem modificando, né, e pressionando esse legislador. É como no caso dos anencéfalos. Exatamente. Então, já estaria incluída mais uma forma, né, de extinção, né, ou seja, descaracterizaria o crime se ficasse constatado durante a gravidez, lógico, com algumas condições, a questão da anencefalia fetal. Então, essa amplitude, né, eu entendo que é mais condizente com a realidade atual, trazendo para uma esfera privada, não é, uma decisão que, ao meu ver, hoje, sem dúvida nenhuma, se equipara a países mais desenvolvidos. Então, se a gente for analisar globalmente como é que funciona a questão do aborto, a gente vai encontrar em países anglo-saxões uma permissão maior, né, para a realização do abortamento. Em países em que a religião católica, principalmente, e outras religiões da salvação, que são mais incidentes, ainda que seja um Estado laico, a gente observa que a contrariedade à prática abortiva é muito grande. A gente não pode dizer que países muito religiosos, né, necessariamente são contrários ao abortamento. Porque se a gente pegar a Itália, por exemplo, né, que é o berço do catolicismo, a gente encontra normas permissivas, né, muito incidentes relacionadas ao aborto. Ao passo que no nosso país, né, a proibição ela é taxativa, com duas situações, né, em que há com duas ressalvas. Mas no novo projeto, aumentam essas ressalvas? Qual é a expectativa? A intenção é de aumento das ressalvas, inclusive da descriminalização do próprio abortamento. A última vez que eu tive notícia disso, existia existe um trâmite, no sentido de que, se for atestado que a gestante não tem condições de arcar com a gravidez, ela poderia abortar até o 3º mês. Exatamente. Isso continua ainda em pauta. Continua em pauta a discussão. E essa condição pode ser psíquica ou física? Exato. Há uma imprecisão no texto. Eu achei um desastre. Que, ao meu ver, leva ao crivo de um profissional que não tem esse conhecimento. Um psicólogo poderia atestar, ela não tem condições emocionais, vamos fazer o aborto. Que seria praticamente abrir as portas para o aborto, porque quem tem condições emocionais não vai abortar. Quem procura o aborto é porque se sente sem condições, né? Exatamente. Então, a gente observa que seria realmente uma norma bastante ampla, né? Nossa, que daria condições da mulher decidir até determinada condição de tempo pela realização abortiva ou não. E você acha que isso aí vai passar? Eu acredito que não, nesse momento não, né? Mas o problema... E o negócio está lá entalado ainda. É o andamento, né? O andamento é muito lento. Já faz muito tempo que eles estão com esse projeto lá discutindo. Desde o anteprojeto do ministro Nelson Hungria, né? Tenta se modificar toda a legislação penal, mas não se consegue. A parte geral do Código Penal foi modificada em 84, mas só ela, né? Uhum. Então, modificações pontuais vêm acontecendo com bastante imprecisão, infelizmente, principalmente em relação à desproporção das penas, né? É nesse sentido. Isso aí dá assunto para um outro Sem dúvida. programa, né? As incoerências, as inconsistências dentro do direito penal são notáveis. Notáveis, né? Hoje, infelizmente, são. Nós vamos marcar outro dia para falar sobre isso, Paulo. Okay. Só para terminar, uma dúvida, né? Um assunto que às vezes até a gente vê questionamento e ninguém sabe se posicionar ao certo. A transfusão de sangue para o testemunho de Jeová. O sujeito chegou no hospital, precisa de uma transfusão ou vai morrer. É testemunha de Jeová. Como é que o médico deve proceder? Num raciocínio de biodireito, num raciocínio bioético, tem que ser considerada essa posição do indivíduo.
obviamente que esse profissional de medicina estará cercado aí de toda uma orientação jurídica dentro de uma instituição, se assim se der, Quer se dizer, assim cada acontecer. hospital poderia ter uma orientação, é isso que você está falando? Mas normalmente os hospitais orientam no sentido de se resguardar documentalmente caso esse paciente realmente bata o pé e não queira ser transfundido. E aí, no caso, o médico não responderia por omissão de socorro? Em tese, não. Nem se a família depois reivindicar. O problema é que só esse tipo de documentação, os profissionais de direito vêm entendendo que não é suficiente, a ponto de ingressarem, ou o próprio hospital ingressar, né, caso haja tempo para isso, né, com um pedido de alvará judicial para poder intervir. Caso contrário... A justiça decide como, num caso desse? Manda aplicar o sangue ou não? Ela vem decidindo sempre em favor da vida, né? Sempre em favor... Mesmo contra a vontade da pessoa. Contra a vontade. Mas já há julgados, né? Já há julgados... mesmo que a pessoa seja maior, capaz... Porque, claro, tudo se for isso uma tem que criança, ser levado em consideração, sem dúvida. Que vai se aplicar o sangue. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Os pais são testemunhas de Jeová, a criança precisa, eu acho que aí não resta dúvida. Eu fico em dúvida com relação a uma pessoa maior, capaz, em sã consciência, a autonomia do paciente hoje, que fala, não quero receber sangue. Isso, a autonomia do paciente hoje na bioética, no biodireito, ela vem imprimindo uma ideia distinta dessa, né? No entanto, esse profissional, né, ele tem um dever ético, ele precisa atender a esses preceitos, né, essas premissas. Então, como eu te disse, hoje os hospitais vêm orientando ao se buscar o judiciário para, através de um alvará ou por meio de um alvará, né, de um juiz, agir ou não agir, dependendo da situação. Então, aí vai depender do magistrado, da sua visão, né, do seu posicionamento. Quer dizer que, num primeiro momento, não aplica, vai procurar o juiz para ver o que vai fazer. Eu acho que a gente tem que diferenciar duas situações, que é muito importante. A situação de urgência e emergência, isso, e a situação em que há tempo hábil para se realizar isso, né, buscar o Poder Judiciário. No caso da urgência e emergência, em havendo a necessidade, não é, a gente observa que a orientação jurídica é positiva em relação à transfusão. Então, aquele advogado que orienta aquele profissional, via de regra, ele orienta a transfundir, não é? A realizar a transfusão. Porque numa situação como essa, fica muito mais fácil, entre aspas, né, no judiciário, você defender o médico de um pelo dano fato, moral, exatamente, que alguém possa depois querer entrar contra o hospital, isso, contra o médico. Exatamente, né? Por ele ter agido conforme os preceitos aí da sua entidade de classe, né, e em favor da vida, do que se ele agisse contrariamente. Não é? Mas se cercando esse profissional... De qualquer forma é complicado, porque envolve princípios de novo, né? Bem complicado. Envolve de novo o princípio da religião, né, da liberdade de crença, sendo o não receber sangue um corolário da convicção dos que são testemunhas de Jeová. Então, pela própria Constituição, a gente percebe que tem uma dúvida aí, né? Tem, sem dúvida. É bem difícil mesmo. É uma questão a ser enfrentada. A gente está numa área bem complicada. Essa é uma área que merece muito mais atenção de todo mundo que lida com o direito, né? Eu também entendo. Ai, Paulo, o papo tá bom, mas para variar eu não consegui chegar no final das minhas perguntas. Eu não sei o que acontece, não sei se eu estou indo muito devagar, mas ainda vamos ter que vir outro dia para terminar esse assunto. Mas eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Então, o Resenha Livre de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção e eu espero você na próxima semana.